Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Barbosa, sou professor de ciências aqui no YouTube. E antes de começar esse vídeo, eu peço que você desça o player aqui embaixo, clique no botãozinho de se inscrever se você não for inscrito. Deixa também o seu gostei aqui embaixo para ajudar aqui e fortalecer o canal. No vídeo de hoje, eu não vou rodar a vinheta, eu vou falar com vocês sobre um outro ponto muito interessante que, obviamente, eu preciso abordar com vocês, porque aqui no canal a gente também tem aulas de farmacologia. E nada mais, nada menos, por ser farmacêutico, alguns temas relacionados à farmácia, eles precisam ser muito bem conversados entre nós, tá? Um desses temas é falando aí sobre a consulta farmacêutica ou sobre o consultório farmacêutico. Essa dúvida, ela vem tanto vem tanto de colegas que sempre me perguntam, cara, o farmacêutico pode fazer isso, o farmacêutico pode fazer aquilo, como também de alunos recém-formados, colegas farmacêuticos que também não conhecem muito bem essa realidade, visto que é uma realidade muito nova, né? Então, como é um termo muito forte, sempre foi atrelado muito à medicina, à prática médica, né? Outras profissões que exercem consultas, que exercem esse tipo de habilidade, né? De atividade, na verdade, acabam sendo erroneamente interpretadas, digamos assim. Então, hoje, o objetivo desse vídeo é a gente conversar um pouco sobre o que é a consulta farmacêutica e qual a importância do farmacêutico mediante a todas as atividades clínicas que ele pode exercer. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essa atribuição que gera muitas dúvidas entre pacientes e também entre colegas da área da saúde, tá? A consulta farmacêutica, famigerada consulta farmacêutica. Antes de tudo, é válido lembrar alguns pontos importantes, tanto para colegas, né, quanto para nós farmacêuticos. Nós temos o nosso lugar e nossa importância no tratamento do paciente, tá? E, consequentemente, a gente faz parte de um processo de atenção. Isso tem que estar muito bem descrito na tua mente, tá? Por quê? Porque nós, todas as vezes que a gente quer exercer alguma atividade, muitas vezes a gente quer ser protagonista nessa atividade. É bom lembrar que na área da saúde, os protagonistas não são os profissionais, é o paciente. Então a gente tem que trabalhar para que o paciente tenha uma melhora de vida, tenha uma melhora no seu tratamento, tenha uma cura total aí do seu problema de saúde. Então, na verdade, a consulta farmacêutica, ela se configura como uma abordagem do farmacêutico em relação ao tratamento de saúde autolimitado ou no acompanhamento terapêutico do paciente. E aí a gente precisa definir o que é tratamento autolimitado, né? Ou doenças autolimitadas. São doenças que geralmente têm caráter agudo e simples, onde não demonstram sinais e sintomas ou características vistas na anamnese que possam configurar problemas complexos. E aí a gente enfrenta um pequeno problema. Muitas vezes o farmacêutico ele não está preparado para isso. E nós precisamos admitir as nossas limitações, tanto limitações de informação quanto limitações de aprendizado pessoal. Então, quando a gente fala de acompanhamento, é necessário lembrar que o sucesso da terapia do paciente, seja ela medicamentosa ou não, faz parte de um processo de abordagem e consulta farmacêutica. Durante muito tempo, essa consulta ela foi chamada de aconselhamento, ou aquela vendazinha que se fazia ali no balcão da farmácia mesmo, certo? Então, falando de problemas autolimitados, a consulta farmacêutica ela busca a identificação de problemas que possam evitar agravos de saúde ao paciente e, obviamente, uma maior condição de atendimento médico de alta complexidade. Basicamente, em alguns problemas de saúde autolimitados que o próprio paciente já poderia ir numa gôndola de uma farmácia sozinho, pegar aquele MIP, né, que é o medicamento isento de prescrição médica, e levar para casa sem nenhum tipo de aconselhamento, hoje ele pode passar por uma consulta farmacêutica, onde a gente pode definir alvos, fazer uma investigação mais aprofundada e, claro, se possível, se necessário, encaminhar esse paciente para um serviço médico de atendimento especializado, certo? E nesse ponto a gente precisa ter um certo cuidado, e esse cuidado se chama anamnese. Precisamos falar sobre anamnese. Eu imagino que não só aqui no meu estado, né, eu moro no Ceará, mas em todo o Brasil as farmácias elas sempre foram vistas como comércio. Sempre foram vistas como um estabelecimento onde visa-se apenas o lucro. Não só pelos usuários, que agora sim são chamados de pacientes, né? Antigamente a gente chamava de cliente, agora é paciente, mas também por outros profissionais de saúde. Muitos colegas têm uma ideia errônea do estabelecimento farmacêutico. E eu não condeno a galera que tem essa ideia, tá? Durante muito tempo, historicamente, a gente não falava em farmácia como estabelecimento de saúde. A gente sempre falou em farmácia como estabelecimento de empurrar medicamento em todos os pacientes, tá? Mas hoje não é bem assim que a coisa se encontra. Muito por realmente não conhecer a rotina ideal de um farmacêutico e não entender como é que esse profissional ele pode ajudar em todo o processo de tratamento do paciente. De fato, o que não mudou de lá para cá é que o farmacêutico ainda é
o profissional de saúde mais próximo da população, tendo ele uma responsabilidade enorme, até mesmo na investigação de problemas mais complexos, melhorando o prognóstico do paciente. Muitas vezes o paciente ele procura a farmácia porque sabe que em alguns locais do Brasil, tá? Não é em todos os locais, é óbvio, mas ele sabe que o sistema de saúde às vezes até chega ao colapso, está lotado. Então ele procura a farmácia como um meio de tentar receber um atendimento adequado. E aí é onde a gente precisa ter um certo cuidado. O farmacêutico ele tem que estar preparado para identificar esse paciente e, consequentemente, participar de toda a cadeia de melhora do prognóstico desse paciente, encaminhando ele para serviços mais complexos, trazendo informações que possam agregar nas próximas etapas de tratamento daquele paciente. Mas aí é necessário uma reflexão. Até que ponto nós podemos ir? E aí entra o que eu quero dizer nesse vídeo sobre consultório farmacêutico. Bom, eu tenho aproximadamente 5 anos de formado, então dentro de uma certa experiência, digamos que é um ano, são pouco tempo, né? Que é pouco tempo. Mas desde que concluí a faculdade, desde o meu mestrado e agora ao término do doutorado, sempre atuei em farmácias comerciais. Então, digamos que nesse período de formação, toda a minha carga de aprendizado dentro da farmácia comercial, ela já passou aí por diversas situações diferentes. Então, além da sala de aula, a minha outra paixão é o consultório farmacêutico, que é a farmácia clínica. E nossas atribuições clínicas foram uma grande vitória para a categoria desde a publicação de 2 resoluções, a Resolução 586 e a Resolução 585, ambas de 2013, que vão trazer diferentes diretrizes tanto para a prescrição farmacêutica quanto para os serviços clínicos farmacêuticos, até mesmo para outras atribuições que o farmacêutico pode exercer a nível clínico. E aí, conhecendo os limites que a profissão pode ir, eu trago para vocês aqui alguns pontos importantes de reflexão que a gente precisa ter na consulta farmacêutica ou anamnese farmacêutica. Primeiro ponto, tenha em mente que você não é médico, certo? E a gente precisa falar disso, e eu falo aqui abertamente, né? Usando esse canal aqui, para quem estiver assistindo, você não é médico. Saiba seus limites e os respeite, perfeito? Saiba disso. Até porque você mesmo exige os seus limites para com outras profissões. Então, toda vez que uma profissão tenta invadir uma área que às vezes é privativa do farmacêutico, ou que o farmacêutico tem maior habilidade para exercer, a gente não reclama e está correto em reclamar. Então, nós também temos que respeitar esses limites. Assim como a gente precisa desses limites para com as nossas atribuições, vamos compartilhar da mesma ideia para com outros colegas. Segundo ponto, conheça a sua responsabilidade. Conheça a sua responsabilidade perante a conduta que você vai tomar. Transmitir segurança é o passo mais importante de todos que você tem que tomar para executar suas decisões. Eu não me canso de falar que para que você tenha segurança é obrigatório 2 coisas. A primeira, conhecimento. A segunda, experiência. Não adianta você ter um profissional extremamente conhecedor de todas as terapias farmacológicas se você não conhece, se você não tem experiência, se você não tem condicionamento de conduta, né? Se você não conhece a conduta. Então é preciso balancear os dois, ter conhecimento e ter experiência. Professor, como é que eu tenho conhecimento? Estudando. Professor, como é que eu tenho experiência? Acompanhando quem tem mais tempo que você. Perfeito? Quando eu digo acompanhar quem tem mais tempo que você, é ter a capacidade de aprender, avaliar e filtrar quais condutas você pode trazer para a sua realidade. Perfeito? Terceiro ponto, o paciente ele precisa ser muito bem informado sobre tudo que você vai fazer, todas as condutas que você vai tomar, e você precisa decidir sobre isso. O principal ponto que o farmacêutico precisa aprender quando está dentro do consultório farmacêutico é aprender a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir essa didática com o paciente, não só com o paciente, mas com o colega, seja da mesma profissão, seja de uma profissão diferente, ela é necessária e obrigatória. Precisamos aprender a ouvir, porque o foco de tudo é o nosso paciente. E quais são as fases que eu preciso ter, né, para que eu possa desempenhar um bom trabalho com o meu paciente? Eu vou deixar aqui para vocês um pequeno algoritmo que a gente vai comentar rapidamente dentro desse processo de consulta farmacêutica. O primeiro passo é o acolhimento. Acolher bem o seu paciente, ter um ambiente ideal para executar esse procedimento. Eu sei, galera, não é a realidade de todas as farmácias do país, mas eu entendo que proporcionar ao paciente um bom acolhimento independe do lugar, sabe? Claro que o lugar importa, mas se você tiver uma boa conduta de fala, tiver uma boa conduta de simpatia com o paciente e conseguir criar esse laço de confiança, consequentemente você vai estabelecer um critério, uma conduta muito mais eficiente.
Ah, vale lembrar para vocês o seguinte, é um fato que nem todos os pacientes vão ter a mesma dinâmica, digamos assim, né? Quando a gente trata de pacientes e tudo mais. E não se frustre por isso. Tem pacientes que realmente não vão ter essa confiança, ou que já tem muito tempo, ou que já é conhecedor de algumas terapias. A gente precisa ter calma e paciência para executar esse tipo de processo. A segunda parte desse nosso ciclo é a coleta de dados. É saber coletar esses dados. É saber quais dados eu preciso ter do meu paciente para executar uma boa anamnese. O terceiro ponto é analisar a situação. E eu queria trazer aí uma abordagem interessante sobre essa análise situacional. É o que nós enfrentamos hoje. Profissionais que conseguem coletar uma infinidade de dados diferentes, mas não conseguem interpretá-los. Então aí entra o conhecimento. Então você precisa saber interpretar esses dados, filtrar esses dados para que em seguida você elabore um plano de cuidado. Então você vai cuidar do seu paciente. Cuidando do seu paciente, você vai organizar um acompanhamento. Perfeito? E na consulta, né? O quinto ponto, na consulta, é só prescrever? Claro que não. Você pode ajudar na consulta farmacêutica de N formas diferentes. Você pode fazer uma caracterização, identificação do paciente muito mais eficiente. Você pode encontrar outras informações que até mesmo numa consulta médica passaram despercebidas e associado com o médico daquele paciente elaborar um novo plano terapêutico. 3. Natureza e descrição dos problemas de saúde, saber quais realmente os problemas de saúde que ele tem. 4, situações médicas relevantes, história médica pregressa que muitas vezes ele não se sentiu à vontade de falar com o médico, você não conhece. Uso de medicamentos, o que é que ele está fazendo de uso naquele momento, quais são os medicamentos que ele já faz uso. 6. Lembrança de uso de medicamentos anteriormente àqueles. Então, ele não conta isso muitas vezes para o médico e passa uma interação medicamentosa despercebida. Perfeito? E a gente consegue ter esse laço, a gente consegue identificar esse processo. Tratamento de práticas integrativas. Práticas que não são medicamentosas. Por exemplo, a gente tem a acupuntura, que é uma prática incrível. A auriculoterapia, cara, incrível. Estude outras práticas integrativas, tá? Integrativas. Alergias e reações adversas ao medicamento. Você também pode fazer essa identificação aí na sua consulta farmacêutica. Gente, tudo isso faz parte do manual de consulta, tá? Depois, você precisa saber quais são as limitações de tratamento do paciente. Muitas vezes o paciente não tem uma adesão ideal porque ele tem limitações. Primeiro, fatores ligados ao tratamento, complexidade, é muito medicamento, o tratamento tem uma duração imensa, o custo às vezes é muito alto, além das reações adversas que podem aparecer. Então você, farmacêutico, pode atuar ali melhorando essa farmacoterapia. Depois, fatores ligados à condição de saúde, doenças crônicas, condições assintomáticas e além de um prognóstico ruim. Alguns medicamentos geram um prognóstico ruim, especialmente no início do tratamento. Fatores ligados ao paciente, limitações cognitivas, funcionais, falta de conhecimento, falta de condições de saúde, conhece pouco sobre os medicamentos, conhece pouco sobre interação medicamentosa, interação alimento-alimento, interação medicamento-nutriente específico. Fatores sociais e econômicos que são super importantes, nós precisamos avaliar isso, especialmente na hora da nossa prescrição. Fatores relacionados ao sistema e à equipe de saúde, que são fatores limitantes, sim, mas você precisa, embora essas condições não sejam as ideais, você precisa ter estratégias para tratar e efetivar uma consulta farmacêutica de respeito com esse paciente, tá? 7º, conhecer as RNMs, né, que são respostas negativas à medicação. Antes que os colegas venham aqui dizer, tá falando medicação. Medicação é quando o paciente já está usando o medicamento, tá? A gente chama isso de medicação. Então, primeiro, o paciente necessita desse medicamento? Então, ele pode ter um problema de saúde não tratado, e aí está enfrentando problemas. Segundo, ele pode ter um medicamento que não é necessário. Então, o paciente existe tem um problema de saúde por um medicamento que ele não precisa usar. 2. Efetividade. O medicamento está sendo inefetivo por quê? Pode ser uma inefetividade não quantitativa, né? Quando o paciente sofre um problema de saúde porque está tomando menos do que deveria tomar, ou quantitativa, que é um problema relacionado ao medicamento, a quantidade que ele toma, certo? Ou ele está tomando a mais, está com superdose, ou ele está com aquela quantidade, com a posologia incorreta. Então a gente pode fazer esses ajustes. E a segurança, né? O paciente está inseguro por quê? Insegurança não quantitativa, ele sofre um problema de saúde que está associado à insegurança quantitativa ao medicamento. Ele não tem segurança de tomar aquele medicamento, tá? Do mesmo jeito, a quantitativa, ele não tem segurança de tomar aquela dose, às vezes a dose é muito grande, você pode fracionar a dose, você pode trabalhar aí características, claro, observando a patologia do paciente, a resposta dele. E por último, pessoal, o fechamento da nossa consulta, né? Então, eu vou fazer uma prescrição ou vou fazer um encaminhamento? Antes de tudo, pergunte-se, você está preparado para fazer isso? Pergunte-se. E se eu não estou preparado, o que é que eu preciso melhorar? O processo de autocrítica, galera, é
o processo é a parte mais importante do crescimento dentro da área da saúde. A gente precisa fazer essa autocrítica, a gente precisa estar sempre reaprendendo e aprendendo novas coisas, tá? E principalmente, o problema foi solucionado? Se fosse o meu paciente, estaria feliz com a resolução que eu ofereci? Qual é o tipo de acompanhamento que eu devo exercer? Então, todas essas características precisam ser respondidas ao final da sua consulta, tá bom? E um adendo aqui, que o pessoal sempre faz assim, mas está falando em prescrição farmacêutica? Isso aí tá errado. O farmacêutico pode prescrever o quê? O farmacêutico pode prescrever, documentar, né, melhor dizendo. Medicamentos isentos de prescrição médica, certo? E ele pode sim prescrever medicamentos de prescrição médica. No entanto, várias aspas. Vou colocar aqui para vocês o artigo 6º da resolução 586. Ele vai colocar assim, ó: o farmacêutico poderá prescrever medicamentos cuja dispensação exija prescrição médica, desde que condicionado à existência de diagnóstico prévio e apenas quando estiver previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas aprovados para o uso no âmbito de instituições de saúde ou quando da formalização de acordo de colaboração com outros prescritores ou instituições de saúde. Então, se eu entro em contato com você e nós colaboramos para o crescimento daquele paciente, aí sim eu posso efetuar essa prescrição desde que esteja tudo documentado. Estou falando para medicamentos que têm tarja. Medicamentos que não têm tarja, né, que são os MIPs, nós podemos documentar essa prescrição na farmácia. Perfeito? Sim, gente, eu sei que vai ter gente dizendo assim, isso aí é utopia, esse cabo tá ficando doido, ele não tem o que fazer não, ele tá aí só pro povo clicar, assistir esse vídeo aí, velho, esses 18 minutos aí que ele tá falando e ninguém vai ligar pra isso não. Bom, aqui, diferentemente do que outras pessoas pensam, eu conheço a realidade, especialmente do interior do Brasil. Então, a gente sabe, né, que as realidades são muito diferentes. E eu não estou aqui para gerar nenhum tipo de desconforto ou mesmo dizer como é que a profissão farmacêutica deve agir. Até porque eu não tenho gabarito para isso. Eu sei que existem colegas extremamente mal remunerados. Eu sei que existem colegas que se submetem a condições adversas porque eles precisam sobreviver. Eu sei o que é precisar sobreviver. E eu acredito muito que a gente deve falar disso. Inclusive, em outro momento, a gente pode até falar mais sobre isso, né? Mas esse ato da prescrição farmacêutica a gente não pode deixar livre e nem explicar para as pessoas o que nós estamos fazendo, tá? Isso é um tiro no pé na profissão. E claro, se nós não falarmos sobre isso e sobre as falhas que esse processo pode gerar, a gente vai estar se condenando, tá? Então, na minha concepção, a profissão farmacêutica ela vem sim evoluindo, embora esteja claro que esse movimento não é uniforme, especialmente o movimento de interiorização da profissão, quando relacionadas às atribuições clínicas, mas eu tenho certeza que aos poucos isso vai acontecer, tá? Bom, esse foi mais um vídeo aqui no meu canal, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de descer o player aqui embaixo e clicar em gostei. Vamos ter vídeos mais aí de farmacologia, eu postei uma sequência de química aí, mas eu vou postar mais de farmacologia. Os vídeos já estão prontos, tô precisando só editar e renderizar. Então é isso, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.